Repita comigo esta oração e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Convido você a abrir comigo sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 16, e quando você achar Atos 16, você dá um glória a Deus, do tamanho da sua fé, crendo que o seu Deus, Ele é poderoso, amém? Glória a Deus. Nós estamos nesse mês de agosto, um mês maravilhoso, onde nós temos ministrado uma série de mensagens com o tema Clássicos da Fé, onde nós estamos vendo histórias da palavra de Deus, histórias bíblicas, que nós entendemos que todo cristão, todo discípulo de Jesus precisa conhecer essas histórias, e cada vez que a gente lê elas, a gente ministra sobre elas, elas se renovam de forma poderosa. No primeiro domingo do mês, nós ministramos sobre as muralhas de Jericó, e o nosso tema sobre fé para nós conquistarmos as vitórias. No segundo domingo falamos sobre Abraão, com o tema a fé para nós vivermos a promessa de Deus. Semana passada nós ministramos sobre Esther, com o tema a fé para superar os medos da vida. Todas essas mensagens estão gravadas, você pode entrar lá no canal do YouTube da igreja, assistir novamente, compartilhar com outras pessoas. Aproveito também para cumprimentar e saudar aqueles que estão nos assistindo pela internet, aonde vocês estiverem. Receba o nosso abraço, nosso amor, nosso carinho, e nós vamos continuar nesse tema, nesse mês, hoje, quarto domingo, encerrando sobre clássicos da fé, onde Deus quer falar conosco hoje sobre o tema, a fé para romper em alegria. Diga comigo, a fé para romper em alegria, amém? E nós também estamos orando, duas bênçãos específicas para este mês de agosto. Estamos orando para que Deus possa fazer você brilhar. Eu vou repetir: Deus possa fazer você brilhar, amém, irmãos? Deus quer que nós sejamos honrados, reconhecidos, valorizados, amém? Nós vimos hoje muitos testemunhos, já estamos no terceiro culto, ouvimos o culto das 9, das 11, hoje já Deus abrindo portas de emprego, Deus trazendo prosperidade, Deus trazendo restauração, ser honrado, irmão, ser reconhecido lá na sua família. Tudo isso vem de Deus para nós, amém? E quando então nós começamos a receber essa honra de Deus, Deus leva então a nossa vida para algo novo, algo especial. Eu também tenho orado por você, para que você possa viver algo inédito na sua vida. Você toma posse disso, algo inédito, algo novo do Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas, amém? Vamos ler então Atos 16, verso 25, só quem achou diga glória a Deus. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo, Atos 16, 25, por volta da meia-noite, diga comigo, meia-noite, a Bíblia diz então que Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não façam isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Glória a Deus. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, não foi no dia seguinte, não foi outra semana, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados, irmãos, naquele mesmo momento, viu? Não foi depois de um curso, não foi no outro dia. Versículo 34, então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se, houve alegria naquele lugar, muito por haver crido em Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, muitas vezes nós podemos nos perguntar: o que torna alguém grande na presença de Deus? O que nós podemos olhar para uma pessoa e dizer: olha, aquela pessoa
é um grande homem, aquela mulher é uma grande mulher de Deus? Qual é a característica, o que tem naquela pessoa que define a grandeza dela perante Deus? Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que a nossa definição, que aquilo que define a grandeza de uma pessoa são as suas conquistas, são ali os seus bens, são ali suas posses, são ali talvez os seus diplomas, a família que ela formou, a saúde que ela tem, talvez ministerialmente, os cargos que ela possui. E, irmãos, e tudo isso, veja bem, ele é muito bom e nós oramos para que Deus derrame muitas bênçãos sobre nós, amém, irmãos? Mas na verdade, essas coisas, elas não são somente necessárias para definir a grandeza de uma pessoa. Aliás, na verdade, quando você vai ficando mais velho, né, você vai amadurecendo um pouquinho mais na vida, né, você vai chegando a uma conclusão que a última coisa que impressiona você são as conquistas das pessoas. A última coisa que faz assim, você diz, olha, aquela pessoa ela é muito bem sucedida, são as vitórias que ela tem. Quando você vai caminhando com Deus, você vai percebendo que não é isso que define. Na verdade, o que define a grandeza de uma pessoa é a sua resiliência, é a sua capacidade de se manter firme, é a sua capacidade de se manter de pé, é a sua capacidade de se manter leal, fiel na presença do Senhor, na igreja, apesar das dificuldades que ela vive na vida, apesar das lutas, apesar das bordoadas, das pancadas que ela leva, apesar das frustrações, das injustiças, das calúnias, ela sofre, ela apanha, ela é perseguida, ela tem dores na sua vida, mas ela está de pé na presença de Deus, ela está glorificando a Deus, ela está exaltando a Deus. Talvez o inimigo tenha soprado na sua mente, dizendo quem você pensa que é para ser usado por Deus. Olha como que você é, olha o que você tem, olha o que você está passando. Talvez você queria ser um líder de uma célula e diz, mas você não pode ser um líder de uma célula, você não pode ser um voluntário, você não pode ser um adorador, você não pode ser um pastor. Olha o que você está passando. Irmãos, presta atenção no que você vai ouvir agora, repreenda essas mentiras, porque a Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Sim, Deus vai te dar bênçãos, mas o que define a sua capacidade de ser um servo de Deus é a sua força de se manter de pé e inabalável diante de tudo aquilo que você passa. Mas preste atenção, não basta somente permanecer de pé, porque alguns até conseguem permanecer de pé, mas eles permanecem de pé mal-humorados, eles permanecem de pé reclamando, amargurados, sem esperança, murmurando contra Deus, sem paz e sem esperança na sua vida. Não, irmãos, com o Senhor não basta simplesmente sobrevivermos e aguentarmos o que estamos passando. Jesus certa vez disse, nesse mundo teríamos sim as aflições, mas que nós tenhamos o quê? Bom ânimo. Precisamos enfrentar sim, de pé, firmes e inabalados. Quem está dizendo, diga glória a Deus, mas com alegria, com paz, com esperança na nossa vida, pois o nosso Deus é um Deus de alegria. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor, ela é o quê? A nossa força. Se está faltando força, você na verdade está faltando a alegria. O objetivo final de Satanás é sempre roubar a sua alegria, porque uma vez que a sua alegria for roubada, você não terá mais forças. O objetivo final de Satanás não é somente destruir teu casamento, roubar o teu emprego, talvez uma enfermidade, talvez uma injustiça contra você. O que ele quer, tudo isso é um meio para chegar a um objetivo final, que é roubar a sua alegria. Por isso, irmãos, nós precisamos ter a comunhão do Senhor na nossa vida, termos uma intimidade, um relacionamento profundo com Cristo, pois a alegria na nossa vida, ela é gerada através da presença do Espírito Santo em nosso interior. A alegria do mundo é uma alegria que vem de fora para dentro, é uma alegria baseada naquilo que eu estou passando e vivenciando. O problema dessa alegria é que quando as circunstâncias mudam, quando essas circunstâncias não são assim favoráveis, a alegria vai embora. Mas quando eu tenho a presença de Cristo em meu coração, o Espírito Santo, quando eu tenho intimidade com Ele, essa alegria é gerada de dentro para fora. Gálatas 5:22 diz que o fruto, o resultado do Espírito Santo na vida de uma pessoa é paz, é mansidão, é domínio próprio, mas também é o quê?
é a alegria, uma alegria que é gerada naturalmente. A Bíblia diz o fruto da alegria. Uma árvore para dar alegria, ela não é uma árvore, para dar um fruto, ela não precisa de nenhum esforço. Uma laranjeira para dar laranja, ela produz a laranja o quê? Naturalmente. Não é um esforço para ela. Quando nós estamos, irmãos, em intimidade com Cristo, quando nós estamos na intimidade, na presença de Deus, a alegria vai ser gerada no nosso interior, de dentro para fora. Você toma posse disso? Mas a alegria também é uma escolha que nós fazemos, sabia disso? Nós também temos a capacidade de escolher ficar alegre. Porque, irmãos, veja bem, para muitos a alegria, ela sempre está a um passo, ela está sempre um pouco do seu lado. Ela está numa determinada circunstância, ela diz, se eu tivesse ali, se eu fosse aquilo, quando eu tiver aquilo lá, então eu serei feliz. Então ela chega aonde ela queria chegar, mas logo em seguida a felicidade dá mais um passinho para o lado. É mais ou menos assim, por exemplo, ela é solteira, a pessoa está solteira, e ela diz, se eu tivesse um namorado, eu seria mais feliz. E aí então, ela consegue um namorado, mas a felicidade já deu um passinho para o lado. Então agora ela começa, se eu tivesse um marido. E aí já começa a pressionar aquele rapaz para comprar aliança, né? Irmãs, não pressiona que é pior, viu? Né? Aí ela casa. Só que na hora que ela casa, ela pensa, e se eu tivesse um filho? Aí ela tem um filho, mas a felicidade já deu um passinho mais para o lado. Aí na hora que ela tem o filho, começa o filho a crescer, na hora que entrou então na adolescência, ela fala, não vejo a hora de passar essa adolescência, não vejo a hora dessa criança crescer, ser bem sucedido, e eu vou ficar em paz com os meus filhos. Aí os filhos crescem, estão bem sucedidos, casaram. Aí ela começa então, cutucar o filho ou a filha, né? Cadê o meu netinho? Agora eu quero um netinho, eu preciso ter um netinho, eu preciso ser vô, eu preciso ser vó. Ou seja, a felicidade nunca está ali, ela sempre vai estar um passinho para o lado. Se nós esperarmos as circunstâncias se alterarem, estiverem favoráveis àquilo que nós gostaríamos que fosse, para então sermos felizes, jamais seremos felizes e alegres. Também precisamos aprender, irmãos, a repreender a tristeza. A tristeza, e talvez um nível mais profundo, como uma depressão, elas têm 3 origens principais. Uma das origens da tristeza, da depressão, são as experiências traumáticas que a gente passa na vida. Às vezes a perda de um emprego, a perda de uma pessoa, uma rejeição que a gente passa. Mas também existe uma outra origem, que é uma origem biológica, você sabia disso? Talvez o seu corpo está passando por uma alteração hormonal, você talvez precisa procurar um médico, fazer ali um exame, um check-up, talvez um simples tratamento pode melhorar um pouco. Mas olhe para cá, existe também uma terceira causa de tristeza, desânimo na nossa vida, que são espíritos malignos, você sabia disso? Existem demônios que realmente eles entram em nossa alma, em nosso ser, que geram tristeza, que geram depressão. E que nós precisamos então em autoridade, em ousadia na presença de Deus, repreender em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que escolher a alegria. Diga comigo, eu vou escolher a alegria. E essa história que nós lemos fala sobre 2 homens que fizeram um dia esta escolha. A Bíblia nos diz em Atos 16, que o apóstolo Paulo ele está na sua 2ª viagem missionária. Ele viajava pelas cidades, ele pregava a palavra, ele formava discípulos e líderes e plantava uma igreja, depois ele ia para outra cidade. Nessa viagem ele traz consigo um companheiro chamado Silas. E a Bíblia então diz que quando eles chegam na cidade de Filipo, que 10 anos depois receberia uma das cartas de Paulo, a carta de Filipenses. A Bíblia diz que eles começam então a pregar a palavra de Deus naquela cidade. E aonde, irmãos, o evangelho chega, a transformação também chega em nome de Jesus. Se você deixar Jesus entrar na sua vida, uma transformação vai começar a acontecer. E ela não será pequena, ela vai mudar totalmente a história sua e de sua família. Você crê nisso?
gráfico, por favor. E a Bíblia então diz que ao eles estarem naquela cidade, uma jovem, ela agora tem a sua vida transformada. A Bíblia diz que aquela jovem, ela tinha a habilidade de prever o futuro das pessoas. E ela era uma escrava, e os donos daquela jovem lucravam muito através das atividades dessa jovem. Mas agora a Bíblia diz que Paulo, ele ora e liberta aquela jovem, ela liberta aquela obra maligna, aquilo não vinha de Deus. E por causa agora da libertação daquela moça, os patrões delas, os donos daquela moça, começam agora a viver um colapso econômico. Eles começam a perder a renda deles, porque eles exploravam aquela moça e a qual foi liberta. Então a Bíblia diz, presta atenção nisso, que a Bíblia diz que aqueles homens, os donos daquela escrava, começam agora a incentivar e encorajar os moradores da cidade, os magistrados, as autoridades, a se levantarem e banir Paulo daquela cidade, não deixar mais ele pregar. Mas antes de expulsar da cidade, a Bíblia diz que eles pegam Paulo e Silas, colocam no meio da praça pública, no meio de toda a cidade. A Bíblia então diz que eles arrancam as roupas de Paulo e Silas. Ou seja, eles ficam nus na frente de todos, humilhados, estão sendo ridicularizados. A Bíblia então diz que começam a açoitá-lo. Mas Atos 16 não diz que somente foram açoitados, eles foram severamente açoitados. São pedradas, chutes, socos, pedaços de madeira, chicotes. Os hematomas começam a surgir, feridas, talvez hemorragias. Eles estão totalmente desconfigurados. Uma cidade inteira, imagina, em cima de duas pessoas espancando elas em praça pública. Mas não para por aí. A Bíblia então diz que pegam esses dois homens e lançam eles numa prisão. Paulo, além de sofrer a dor moral, de sofrer esse ataque na sua moral da vergonha, além de sofrer agora a dor física, Paulo também agora sofre a injustiça, porque preste atenção, ele diz que Paulo e Silas, eles eram cidadãos romanos, e naquela época haviam dois tipos de lei, uma lei para quem era cidadão romano, e uma lei para quem não era cidadão romano. Paulo, como cidadão romano, jamais poderia passar aquilo que ele passou. Ele não podia ser espancado, ele não podia ser assim, julgado pelas pessoas sem passar por um tribunal, sem passar por uma autoridade. Ele não podia ser jogado numa cadeia daquela forma. Então a Bíblia diz que no meio de toda aquela dor do seu corpo físico, a dor da alma, a dor moral, a dor da injustiça, porque só quem passou injustiça sabe, só quem teve direitos violados sabe do que é você sofrer a dor de um direito seu violado. Ela diz que os pés de Paulo são presos num tronco, provavelmente os seus braços com correntes de ferro. E naquele momento Paulo então tem uma escolha a fazer, diga comigo, uma escolha a fazer. Ele tinha todo o direito de viver naquele momento revoltado contra Deus. Ele podia murmurar, ele podia reclamar, ele podia dizer coisas como: que adianta servir a Deus? Que adianta buscar o Senhor? Que adianta fazer tudo certo e dar tudo errado, e aquele que faz tudo errado parece dar tudo certo? Que adianta orar? Cadê Deus na minha vida? Deus me abandonou. Paulo, irmãos, ele tem essa escolha a fazer, como você e eu também temos essa escolha a fazer no meio das trevas da vida, no meio da noite, quando nada está dando certo para nós. Talvez alguns de nós estamos aqui presos a uma sequência de áreas, de ações, presos a uma sequência de situações que não dão certo. Parece que tudo dá errado, as coisas são complicadas demais, parece que as coisas não fluem.
talvez presos a erros e consequências de escolhas equivocadas que você talvez fez há 5, há 10, 30 anos atrás. Talvez alguns aqui estão presos a uma dor física, como Paulo estava. Você foi ao médico, fez um tratamento e essas dores não saem do seu corpo. Talvez alguns aqui estão como Paulo e Silas na escuridão daquela noite, confusos, sem saber para onde ir, que decisão a tomar, qual é a melhor escolha. Talvez chegou ao seu limite com alguém, não sabe mais o que fazer com aquela pessoa, não sabe mais como ensiná-la, orientá-la. Talvez alguns aqui feridos na sua alma emocionalmente, sofrendo a dor da injustiça, da rejeição, do abandono. Paulo, ele escolheu adorar ao Senhor Jesus. Paulo, ele não escolhe se revoltar contra Deus, como nós estamos hoje aqui. Nós podemos hoje pegar esse direito sim que é nosso, se revoltarmos contra Deus e fugirmos de Deus, ou podemos agora fazer o oposto, corrermos para o nosso Deus e dizer: Senhor, eu te louvarei, Senhor, eu te adorarei, Senhor, nada vai roubar o louvor e a adoração dos meus lábios, Senhor. Eu serei fiel a ti, Deus, ó Pai, pois eu creio, Senhor, que isto pela qual estou passando, uma hora ele vai terminar, uma hora vai se extinguir, pois a Bíblia diz ainda que o choro ele dure uma noite, toda a alegria ela vem pela manhã, Senhor. Então eu escolho te adorar, eu escolho te glorificar, eu escolho ser fiel, eu escolho ser resiliente, eu escolho ficar firme, porque eu jamais me abandonarei dos teus caminhos, jamais soltarei das tuas mãos, Senhor. Então a Bíblia diz que eles fazem essa escolha, diga comigo, uma escolha, diga mais forte, uma escolha. Então agora eles começam a cantar hinos, eles começam a orar, mas presta atenção, tem algo aqui que não está batendo nessa história. A Bíblia diz que era meia-noite. Naquela época não tinha energia elétrica. Talvez algumas casas podia ter até uma lamparina, alguma coisa. Eles estão no meio do escuro, do breu. Como que eles conseguem agora cantar as letras das músicas, se não tem como ler a letra? Se não tem a letra da música escrita no papel? Se não tem a letra da música, talvez no celular deles. Sabe por que eles conseguem cantar? Preste atenção, porque eles tinham memorizado. Eles tinham gravado a letra das músicas. Quando nós estamos, irmãos, nos tempos de trevas da nossa vida, nós temos que trazer à tona aquilo que nós gravamos na hora da luz. Muitos problemas de nós é que na hora da luz nós não gravamos aquilo que nós precisaríamos gravar para quando chegar a hora das trevas. Você vai ter que usar na hora das trevas da sua vida o que você memorizou na hora da luz. Paulo ele começa a lembrar de versículos da Bíblia, ele começa a lembrar do que Deus fez na vida dele. Aliás, algo muito importante, para você ter uma vida de alto nível, de alta performance, você precisa aprender a registrar o que Deus fez na sua vida. Pegue um caderno a partir de hoje, talvez o seu celular, mas comece a registrar, comece a fazer uma espécie de um diário, comece a escrever o que Deus está fazendo na sua vida, para que quando as trevas vierem, você possa olhar para trás e lembrar, se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Um Deus que me trouxe até aqui, é o Deus que me levará até lá, pois Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Você pode aplaudir glorificando ao Senhor. O que você tem gravado na sua memória? Nós cantamos durante esse mês inteiro, não seremos abalados. Pastor, por que cantou essa música todo domingo? Para memorizar. Ah, pastor, eu não consigo guardar as coisas. Se vira, dá um jeito. Porque o que a gente quer guardar, a gente guarda. Não vem com esse negócio, eu não consigo lembrar do versículo. Consegue. Porque a gente lembra de receita, de bolo. A gente lembra do time do Santos da década de 60. Ah, porque o time era Pelé, Coutinho, só sei esses dois, não sei mais ninguém.
que a gente quer guardar, a gente guarda a senha, a gente guarda o horário, não sei do que. Esses dias aí teve o filme do Rei Leão. Quem assistiu o Rei Leão aí? Pode levantar a mão, eu também assisti. Fui arrastado, mas eu fui. E aí, irmão, sabe que eu comecei a deparar com muitas pessoas conversando? Elas assim, não, porque o Rei Leão agora, né, ele é uma reprodução, né, de uma primeira versão, né? Aí começaram a dizer assim, porque o Simba nessa hora não falou isso na primeira vez. Falei, decorou, né? A fala do Simba você decora. Mas o Salmo 27, versículo 10, não está decorando não? Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu estarei contigo todos os dias. Eu não jamais abandono os meus filhos. Nós precisamos, irmãos, gravar na luz para estarmos preparados quando as trevas surgirem. Não tem problema você lembrar da frase do Simba, mas acrescente louvores, acrescente a palavra de Deus, acrescente aquilo que Deus já fez na sua vida. Então a Bíblia diz que eles escolhem alegria, eles lembram tudo aquilo que eles memorizaram durante a luz, e eles começam agora a adorar a Deus. E a Bíblia diz que eles cantam, mas eles não cantam baixinho assim não, eles não cantam com a mãozinha assim como muita gente canta na igreja, vocês pensam que eu não vejo, né? A Bíblia diz que eles cantam que todo mundo começa a ouvir. Então eles começam a dizer, glória a Deus. Eles começam a dizer, Senhor, eu te amo, grande é o Senhor. E eu vou lembrar das minhas músicas aqui, né? Muito digno de louvor. Você vê que as minhas músicas é mais antigas, né, irmãos? E eles começam a cantar, ao único que é digno de receber o louvor. E eles vão adorando, dizendo que Deus, Ele é santo, pois eles fazem uma escolha, nada vai roubar o meu louvor, porque quando eu dou glória para Deus, a glória dele se derrama sobre a minha vida. A Bíblia diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Encha a tua luta de louvor, encha a tua casa de louvor, encha essa mágoa no teu coração de louvor, encha a tua dor de louvor, deixa sua agora essas dívidas de louvor, pois Ele habita no meio dos louvores. E eu imagino então, irmãos, agora aquele louvor começa a subir, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, aquela adoração linda, aquela adoração, irmãos, maravilhosa. Aí você pode perguntar, pastor, mas a minha adoração não é mais tão bonita, a minha voz é de taquara rachada, eu não acerto nenhum tom, eu não consigo alcançar nenhuma nota. Ei, preste atenção, o seu louvor não é bonito pelo timbre da sua voz, o seu louvor é bonito porque ele é louvor no meio da dor e da luta. Os anjos podem alcançar todas as notas, os anjos podem desafinar em nenhum momento, mas quer saber de algo? Anjo não tem conta para pagar, anjo não leva desaforo, anjo não tem dor no seu corpo. Então aquele louvor começa a subir e chega até os céus. E eu imagino então Deus sentado lá no teu trono e começa a escutar um negócio. Ei, que música é essa? Uau! Quem está cantando aí? E aí, irmãos, o que acontece quando você começa a escutar uma música que você agrada? Primeira coisa que começa a acontecer, você começa a mexer a cabeça, né? Mexe a cabecinha sua aí. Isso. Cadê o pessoal para me ajudar aí? Começa a mexer. Aqui ela vai entrando, né? Aí eu imagino então Deus lá do céu, começa a balançar um pouquinho. Mostra o seu gingado para o seu irmão aí, vamos lá. Aí, esse Paulo e Silas, eles podiam estar reclamando, eles podiam estar xingando, eles podiam estar revoltados, mas olha como eles vão dizendo, eu sou santo, eu sou grande, e Deus começa então a balançar, ele começa a remexer lá no céu, talvez ele até levanta da cadeira dele. E aí o que acontece depois que você mexe a cabeça? Vamos lá, mexe aí, quero ver você dançando um pouquinho. Vamos lá, tem uns homens que vão, solta os braços aí, vamos lá, dá uma mexidinha aí, mexe a cabeça aí. Vamos lá, mexe um pouquinho o teu ombro. Isso, porque os homens estão muito travados aí. Vou ter que pôr a mão para orar, viu, irmãos? Né? E aí então imagina então agora Deus dançando no céu. Depois que você mexe a cabeça, você mexe os ombros, você começa a fazer o quê? Começa a bater o pezinho. Bate o pezinho aí, vamos lá. Mostra o seu balanço para o seu irmãozinho do seu lado aí, vamos lá. E Deus começa a bater os pés. Olhe para cá. Só que Deus é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra.
Ele é tão grande que para enxergar a terra ele tem que se inclinar. Ele é tão grande, tão poderoso, que a Bíblia diz que as nuvens dos céus são o pó dos seus pés. Então agora eu começo a imaginar Deus dançando com aquele louvor de Paulo e Silas. E ele começa a bater. Deus dançando lá no céu. E a Bíblia então diz que lá na terra começa um terremoto. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando o teu louvor toca os céus, o terremoto começa a acontecer na sua vida. Quantos aqui querem provocar um terremoto do Senhor na sua vida? Se coloque de pé neste momento. Comece a levantar as suas duas mãos e glorificar ao Senhor agora, exaltar a Ele. A Bíblia diz que então Paulo e Silas vão adorando ao Senhor. E a Bíblia então diz que o Senhor começa agora a enviar aquele terremoto. Se prepare, porque Deus enviará um terremoto na sua vida. Mas esse terremoto não é para acabar com você. Esse terremoto não é para te destruir. Esse terremoto não é para te assustar. Quando nós ouvimos falar de um terremoto, irmãos, a primeira coisa que vem à nossa mente é que o terremoto, ele mata, ele destrói as pessoas. Mas olha que a Bíblia diz que um grande terremoto veio. Aquele terremoto, irmãos, ele quebra as correntes, aquele terremoto abre as portas, mas não machuca ninguém. Esse terremoto não é para te machucar, esse terremoto é para quebrar aquilo que está amarrando a sua vida, é para quebrar essas amarras, é para quebrar essas correntes, é para Deus trazer libertação, então você poder viver um novo estágio de Deus, algo inédito do Senhor na sua vida. Levante as duas mãos, comece a adorar agora o Senhor. O louvor que toca os céus é o louvor que gera o terremoto na terra. Comece a glorificar ao Senhor, comece a adorá-lo. Oh Deus, ainda, Senhor, ainda que eu passe por tudo, eu me alegrarei no Senhor. Como diz Abacuque, ainda que a figueira não produza, ainda que não haja, Deus, ó Pai, a oliva, Deus, ó Pai, nada vai roubar o meu louvor, nada vai roubar a minha adoração, Senhor. Coloque a mão no seu coração e olhe para cá. Então a Bíblia diz: quando aquelas portas se abrem, o carcereiro então ele pega a sua espada. Com a mão no seu coração, olhe para cá. E agora ele tira a espada dele para se matar. Porque quando o superior dele chegasse e visse que ele deixou os prisioneiros fugirem, a pena disso seria a morte. Mas então a Bíblia diz que quando o carcereiro está para tirar a vida dele, Paulo grita e diz: ei, não faça isso, nós estamos todos aqui. Ei, presta atenção, não faz sentido isso? Você está numa cadeia, a porta se abre e você não foge, e não deixa os outros fugir, porque a Bíblia diz que Paulo não deixou ninguém fugir. Irmão, sabe o que Paulo parece? Paulo parece aqueles meninos que está na escola, a professora vai acabar a aula, ela esqueceu de dar lição de casa. Então na hora que ela vai encerrar a aula, aquele menino nerdzinho, ele levanta a mão e fala: tia, a senhora esqueceu da lição de casa. Tomara que você não tenha sido esse rapazinho, viu? E aí todos os coleguinhas querem que pegar. Ô meu, você é o estraga-prazer da turma, cara. As prisões estão abertas, por que nós vamos fugir? Preste atenção. O maior milagre dessa história não foi o terremoto. O maior milagre dessa história não foi as prisões serem abertas. Porque lembre-se que Paulo era um cidadão romano. Paulo sabia que pela manhã, quando as autoridades maiores chegassem e vissem o que aconteceu, ele ia ser liberto. Ele sabia que de manhã ele já estava fora da cadeia. Ele não louva a Deus para se livrar da prisão. Muitas vezes nós estamos orando errado. Nós estamos orando: Deus, me livra daquilo que eu estou passando, arranca isso da minha vida.
Quando Deus está dizendo: não, meu filho, eu não vou arrancar, eu vou te dar a vitória no meio do que você está passando. Você vai vencer. Eu repito, você vai vencer. Então a Bíblia diz que Paulo, ele faz isso, e ele não foge, porque ele sabe que se ele fizesse aquilo, aquele carcereiro perderia a vida dele. Quando aquele carcereiro vê o amor em Paulo, aquele carcereiro que já estava impressionado com o louvor e adoração no meio da noite, no meio das dores, ele diz que o carcereiro, ele dobra os joelhos, ele adora Paulo, ele começa a adorar a Deus. Então ele se entrega a Jesus, leva Paulo para sua casa no meio da noite, na madrugada, começa a limpar as feridas do corpo de Paulo. Olha, diz que eles preparam uma refeição. Paulo prega a palavra de Deus para toda a família. Na mesma noite, eles saem na madrugada para serem batizados. O maior milagre não foram as portas, as cadeias serem abertas. O maior milagre foi a porta do coração do carcereiro ser aberta. Porque abrir o coração para Jesus é o maior milagre que alguém pode experimentar. Jesus hoje está aqui para entrar no teu coração, na tua vida. Só que essa porta do seu coração, o trinco é só para o lado de dentro. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. O maior milagre dessa história é a salvação que chegou na vida daquele carcereiro e da sua família. Deus tem muitas conquistas para você, mas a maior delas é a salvação da sua alma. Talvez você tenha pensado assim: Deus, faz um grande milagre na minha vida, porque se o Senhor me der um grande milagre, a minha família vai se render a Ti. Deus pode até dar esse milagre, mas o que vai fazer mais a sua família se render a Jesus não é um milagre, é a sua resiliência, é a sua força de permanecer de pé, apesar de tudo aquilo que está vivendo. Faz assim com as tuas mãos agora, e nós vamos orar enquanto a equipe de louvor vai cantar esse louvor. E a primeira oração que eu quero que você faça, eu quero que você ore agora se arrependendo. Se você permitiu a murmuração em teu coração, repreenda agora. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Nos arrependemos, ó Deus, ó Pai, se nós permitimos a chatice dentro de nós, se nós permitimos, ó Pai, vivermos, ó Deus, ó Pai, dizendo que não vale a pena estar contigo, Deus, ó Pai, nos